João Pedro da Silva, nascido em Gaspar, Santa Catarina, 9/8/48. Filho de colono que sobrevivia da cultura de subsistência. A mãe era professora. Fui aluno da minha mãe no primeiro e no segundo ano primário. Naquele tempo, eram as professoras nas comunidades, né? Então, nós morávamos a 10 quilômetros do centro. A cidade que eu nasci, na época, era um distrito. Acho que não era cidade, não, já era cidade. Mas era um município bem pobre, assim. Então, a mãe era professora, 10 quilômetros, e eu fui aluno dela no primeiro e segundo ano. Aí, no segundo ano, quando teve a segunda, ela aposentou. Aí, meu pai comprou uma casinha na cidade e nós mudamos para a cidade para cuidar da minha avó, mãe dela. Infância farta, né? Meu pai plantava arroz, mandioca, milho, criava o porco, criava galinha, era farto. Era tudo cultura de subsistência, mas farto, graças a Deus. Eu queria estudar, mas não podia. Quando eu terminei o ginásio, que na minha época, né? Era o ginásio, que é a 8ª série hoje. Aí eu tive que trabalhar. Aí eu fui trabalhar, fui trabalhar de garçom. Eu queria fazer alguma coisa para ganhar meu dinheirinho, né? Meu pai trabalhava no sítio, mas eu achava aquele trabalho lá que não era o meu desejo, né? Aí comecei a viajar na maionese, querer, desejar. Aí fui trabalhar de garçom e fui indo e trabalhei aí até os 17 anos. Eu era jovem, eu tinha 15 anos. E trabalhei até os 18 anos assim, perambulando de garçom, que dá salário mínimo hoje, né, ganhando. Aí eu consegui um emprego de motorista. Aí eu já cresci bem profissionalmente, quando eu consegui o emprego de motorista. Kombi primeiro, levando os vendedores com máquina para vender máquina. Aí nessas idas minha de vendedor, de motorista, eu aprendi a trabalhar com máquina. Aí eu deixava um vendedor numa loja para vender, eu ficava de folga. Aí eu ia procurar ali perto, descobria um mercadinho, queria comprar uma máquina. Quando eu ia buscar ele só ali naquele lugar, tem um senhor que quer comprar uma máquina. Mas ia lá e vendia a máquina. Aí eu fiz isso mais ou menos uns 6 meses. Aí eles não me davam nada. Aí eu comecei a perceber que eu já estava vendendo. Aí eu fui no meu gerente e disse, olha, eu quero uma vaga de vendedor, para ser vendedor de máquina. Aí o meu gerente disse, mas você não pode ser motorista. Eu disse, não, mas eu tenho vontade, eu já sei. Aí contei a história para ele. Aí ele disse para mim, olha, eu te promovo, mas se não tiver sucesso, você não pode voltar para motorista. Aí eu corri o desafio e em um ano eu era gerente daqueles vendedores que eu era motorista. Fiz uma venda grande lá para uma empresa de revender trator, e aí quando eu fechei o negócio com o homem, aí ele fechou comigo, eu fecho na condição de você vir trabalhar comigo, ser vendedor de trator. Ele se apaixonou por mim na forma que eu vendi para ele, né? Aí mobiliamos, ele estava montando uma concessionária. Aí eu fui trabalhar com ele também, foi um sucesso tremendo. Aí eu fui bem na empresa, era uma empresa que tinha matriz em Curitiba, no Dare, eu trabalhava lá em Blumenau. Aí que eu conheci a Leila lá, né? E a Leila, quando me conhecia, eu já não era mais caipira não, eu já estava de bonito lá, né? Tinha um carrinho, já tudo, né, Leila? E eu tinha uma amiga que era amiga dele, e aí ela me apresentou e assim eu o conheci. Namoramos 4 anos, ou seja, 3 de namoro e 1 de noivado, e casamos quando eu tinha 20 anos, e ele 26 anos. Aí casamos em 20 de dezembro de 1974 e fomos morar em Guarapuava. Por quê? Porque ele já morava, casamos em Blumenau, aí eu saí de Blumenau, onde eu dava aula para o 2º grau, dava aula na universidade e fui para Guarapuava, onde ele já tinha uma empresa de destoca em Desmaterra, Gaspar. Aí de vendedor eu comprei um tratorzinho para mim. Aí eu pedi a conta na empresa e fui fazer aquilo que eu induzi os outros a fazer. Sucesso também. Aí eu comecei a sonhar em querer ter uma fazendinha lá em Guarapuava. Aí nós moramos 12 anos lá em Guarapuava. Quando eu vim para o Mato Grosso, que aí eu vislumbrei, isso aqui era tudo fácil, bastava eu ter vontade, eu comprava fiado. Eu dizia assim, eu tenho que aproveitar e comprar mais, porque as minhas filhas jamais vão ter a oportunidade de adquirir como eu estou adquirindo. Todo começo é muito difícil, se o homem não tiver perseverança, pouquíssimos perduram, pouquíssimos. A maioria desiste. Cheguei aqui em outubro de 79 e eu comecei a abrir
em janeiro de 80. Na época não tinha nada, aqui em Cuiabá não tinha 1 metro de asfalto, era só estrada de chão. Nós aqui tudo pertencia ao município de Binópolis. Então lá tinha uns hotelzinhos, umas muquifas e uns, como é que chama? Era empresário, acho que eles empresariavam. Eles sabiam da necessidade de nós aqui com estrada de peão, então eles já pegavam o telefone da gente, onde estava, porque na época não tinha celular, né? Então dava um ponto, ó, lá, o aviso tinha que ir lá, marcava um dia tal, o senhor me arruma 5 horas, me arruma. Então, dia tal, ia lá com a caminhonete buscar os 5 horas. Fui para Guarapuava, já me enchi de aula. Daí eu era concursada lá em biologia, concursada em física na área de matemática, porque daí eu cursei matemática em Guarapuava. Aí fiz concurso também de física e dei aula de estatística na universidade. Aí quando eu engravidei da Sheila, eu comigo mesma tinha certeza que eu ia ter que ficar só um período trabalhando, né? E o resto me dedicando às crianças, né? Porque ter filho não é só pôr filho no mundo, é se dedicar, né? É dar amor, é conviver. Aí eu larguei 2 concursos, joguei fora 2 concursos, fiquei com um só de manhã. Aí eu dava aula só de manhã, porque de manhã elas dormiam. Aí à tarde e à noite era dedicação total, amava conviver com elas, educá-las. E depois de 3 anos eu tive a Geisa, né? As duas têm essa diferença de idade, 3 anos de idade. Aí ele veio para cá, comprou um pedaço de terra junto com o tio e mais um amigo lá de Santa Catarina. Só que daí era um matagal, era só mata. E de Cuiabá até a fazenda era só estrada de barro. Então a gente ia se atolando. João Pedro andava quilômetros para pegar trator para desatolar. Enfim, era bem difícil. E o João Pedro naquela mata desmatando. Ele pegou os tratores lá que ele tinha em Guarapuava, deixou a imobiliária e construtora funcionando, que já tinha a minha irmã, que começou com 15 anos com ele. Foi assim que ele começou esse desbravamento aqui no município de Sorriso. Em 87 eu construí a escola que está aqui até hoje, 14 salas de aula. Eu construí essa escola em 3 anos e doei para a Prefeitura de Sorriso. Mas eu tinha que construir, senão não vinha a escola, o governo não tinha dinheiro. Eu, pela vontade de educar as crianças, eu construí a escola. E depois, na sequência, eu construí um posto de saúde também. O prefeito dizia assim, ó, se tu construir um posto de saúde, eu te consigo lá um médico. Construí o posto de saúde. Depois eu queria uma creche, né? Porque já tinha mulheres que trabalhavam, mas não tinha com quem deixar o filho. Disse, prefeito, nós precisamos de uma creche, tá, prefeito? Constrói o prédio que eu te dou os professores. Eu construí o prédio. Tudo que eu doava. Mas eu fazia isso tudo desprendido, de coração, que eu valorizo muito assim, a criança ter a oportunidade de aprender. Exercitei a atividade de suinocultor 10 anos. Eu comecei em 90 e vendi a granja em 2000. Aí um ano antes, em 89, eu comecei já a pesquisar sobre peixe. Hoje nós estamos produzindo peixe nativo 3 toneladas por dia e tilápia 6 toneladas por dia. Hoje nós abatemos 9 toneladas por dia, com perspectiva de virar o semestre agora em julho com 6 toneladas de nativo e 15 toneladas de tilápia. Hoje nós temos em Cuiabá 100 hectares e aqui 300 hectares. Então nós temos 400 hectares subdividido em centenas de tanques, deve ter uns 300 tanques. O trabalho dá longevidade para o homem, longevidade, vida. Quando eu trabalho, para mim trabalhar eu tenho que pensar, planejar, né? E buscar a realização. Isso é vida. Com a minha saúde, eu tenho 77 anos, eu vou parar, eu vou deixar de produzir, eu vou entrar em depressão, só vai acontecer coisa ruim comigo. Né? Então eu trabalhando, eu me ocupando, eu tendo que fazer, eu vou ter vida. Ah, uma delícia. Os netos é tudo de bom, genros maravilhosos, né? Graças a Deus.
filhas maravilhosas, nós temos uma família bem estruturada e bem unida, com a graça de Deus. É uma grande família, realmente. A preocupação de proporcionar aos colaboradores uma vida digna, né? Uma vida saudável, né? Isso é fundamental. Além da cesta básica, tem ajuda de proteína semanal, onde é doado para cada funcionário frango, peixe, porco. Ele fez esse projeto justamente para contribuir com o colaborador para que ele se alimente de proteína. Então ele dá 5 quilos por semana para cada funcionário também, né? Além de outras preocupações de casa, né? Moradia, de imóveis. Eles foram muito visionários, né? Eles tinham uma vida confortável no sul e decidiram vir para cá com a cara e com a coragem, né? E com muita vontade de trabalhar, crescer, vencer e conquistar. Eles são inspiradores para mim. Como casal, né? Até me emociono. 51 anos juntos, alegria na tristeza, na saúde e na doença, sempre nos ensinando que desistir não é uma opção, sempre é prosseguir em frente com fé. O João Pedro é um homem inspirador, o João Pedro é um cara que não tem tempo ruim. Às vezes quando a gente está cabisbaixo, triste, ele chega e dá uma palavra, ele nunca deixa você ficar triste. Ele fala, ó, vamos superar, isso é fácil de ser superado. Só não tem jeito para a morte, o resto tudo a gente dá jeito. Então ser genro do João Pedro é um privilégio, do João Pedro e da Leila, né? É um privilégio, eu estou há muito tempo dentro da família, né? São muitos anos, né? Desde 18 anos, 17 para 18 anos, então já sou parte da família e é um privilégio. O pai e a mãe, eles são de fato a minha inspiração. Individualmente, o meu pai, um homem pioneiro, visionário, esse sangue empreendedor que me motiva e que eu inspiro, e sem dúvida nenhuma, o homem mais otimista que eu já conheci em toda a minha vida. A minha mãe, ela representa a doçura, o amor, o acolhimento, e uma mulher mesmo de uma potência hoje alta que eu nunca ouvi reclamar de uma dor. Eles me inspiram como casal, como família, e se você pergunta para eles hoje se era melhor no início ou agora, com 52 anos de casados, eles dizem que é melhor agora. Eles me ensinam sobre vida, sobre cumplicidade e sobre amor diariamente. A Leila e o João Pedro como casal é uma fonte inspiradora para nós, né, para outras gerações, né, como casal, como cumplicidade, como respeito, é isso, amo muito eles. Então, a família é a base de tudo, né? É de onde que a gente começa, é onde a gente tem o nosso porto seguro e é onde a gente quer voltar sempre para casa e ficar perto dos familiares no dia a dia, né? É isso aí que representa a família para mim hoje. Desde que eu conheci o João Pedro, a minha vida mudou muito, porque eu sempre tive do meu lado um homem companheiro, dinâmico, trabalhador, honrado, de bom caráter, um homem inteligente, um homem sábio. Isso foi me tornando uma mulher muito melhor do que eu já era. Eu cresci muito ao lado dele. E depois vieram minhas filhas, onde eu cresci mais ainda no amor, né? E depois veio os genros, que são meus filhos também, e depois os netos. Então hoje a minha vida é inundada de muito amor, de muita paz e de muita alegria. Aqui eu cresci, aqui eu vivi minha adolescência, aprendi a trabalhar, me casei, constituí minha família, construí a minha vida profissional, eu e meu marido. Então, Mato Grosso é um grande presente de Deus na nossa vida e hoje é um estado em evidência, né? Então a gente fica muito feliz de ver tudo que esse estado, né, tem proporcionado para o Brasil e para o mundo.
Sorriso, assim como Mato Grosso, eu diria que é a cidade e o estado que mudou a nossa história. Uma mensagem para o meu pai e juntamente para minha mãe, porque eles são uma só carne. Existe um verso bíblico que diz: sede, pois, imitadores de Cristo como filhos amados. Eu desejo ao meu pai, João Pedro da Silva, que ele cada vez mais busque, se assemelhar àquele que veio, morreu por nós e deixou um exemplo de caráter. Eu tenho muito orgulho de você, pai, e aprendo muito com você, mãe, como ser essa mulher sábia que edificou a nossa casa, e vocês replicaram isso, formando, sendo inspiração para que eu formasse a minha família, assim como a Sheila dela. Amo muito vocês. O trabalho é uma bênção de Deus, O trabalho é um privilégio, o homem que tem a inteligência que Deus dá, a sabedoria que Deus dá, a disposição que Deus dá e a vontade de fazer. Isso não tem muito sucesso para você, não tem muita moagem para você suceder na vida. É poucas coisas, é bastante trabalho, bastante dedicação. Sempre o trabalho tem que ser a prioridade. Não existe dificuldade intransponível. Tudo é possível. Com Deus aí facilita muito mais. Tudo, isso é verdadeiro. É uma expressão que eu uso muito forte. Com Deus, tudo. Deus tem poder infinito, portanto, tudo é possível.